é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor e não te esqueças, ó minha alma, de nenhum dos seus benefícios. Nosso Deus é grande. É o Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles existem. É aquele que mantém o controle de todas as coisas. Então vamos declarar isso com fé. Aleluia. Abrir em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Daniel capítulo 1. Daniel, capítulo 1.
no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenham medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se eles os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, e de Ananias, Misael e Azarias: peço que façam experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele tinha um hábito, uma política, de que quando ele conquistava algum reino, ou algum império, ou algum país, ele pegava desse país, desse império, ele pegava as melhores pessoas, ou seja, as pessoas de linhagem nobre, pessoas de uma boa condição social. E também essas pessoas tinham que ser pessoas bem instruídas, de um vasto conhecimento cultural. Ele fazia isso por quê? Ele fazia isso para fortalecer o seu império, fortalecer o seu reino. Porque pegando só a nata
pegando só as pessoas inteligentes dos países que ele conquistava e colocando essas pessoas em torno dele, pessoas que iriam servir como conselheiras dele, ele estava fortalecendo o seu próprio reino. E foi assim, irmãos, que ele fez quando a Babilônia conquistou o Império de Israel, ou conquistou Judá, a cidade de Judá. Nabucodonosor mandou trazer de lá as melhores pessoas, como está aí no versículo de 3 a 5, se você está com a Bíblia aberta, pode botar o texto novamente. Está escrito que Nabucodonosor mandou Aspenaz, que era chefe dos seus eunucos, ele mandou trazer de Israel filhos, pessoas da linhagem real, ou da nobreza, ou seja, pessoas que tinham um alto cargo em Israel, pessoas importantes de Israel. Além do mais, tinham que ser pessoas, de preferência jovens, de boa aparência, sem defeito físico, sábios, pessoas inteligentes, instruídas, versados em todo o conhecimento, para servirem no palácio real. E aconteceu que nessa leva desse grupo de pessoas, com essas características, existiam 4 jovens que se destacavam, que era justamente Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eram jovens judeus que provavelmente, irmão, deviam ter 16 a 17 anos de idade. E esses 4 jovens, esses 4 amigos, foram levados para a corte de Nabucodonosor. E chegando lá, essas pessoas, elas receberiam um treinamento de 3 anos. Era uma espécie de faculdade. Eles teriam que passar por uma faculdade de 3 anos, por um curso de 3 anos. E nesse curso, eles teriam que aprender a língua dos caldeus, eles teriam que aprender a cultura dos caldeus, teriam que aprender como escrever no idioma caldeu, estudar as matérias que eram colocadas para eles. Então, provavelmente, eles tinham que estudar, por exemplo, provavelmente haveria essa matéria lá, astronomia, que os caldeus gostavam muito de estudar as estrelas. Tanto que aqueles reis magos, aqueles reis que vieram visitar Jesus, eles vieram da onde? Vieram daqui, da Caldeia, né? Vieram da Babilônia. Aqueles 3 reis que viram a estrela brilhando no céu, eles provavelmente eram astrônomos, aqueles reis magos. Estudavam as estrelas. Então era uma matéria muito estudada na Babilônia, era astronomia. E tinha outras matérias também, muitas matérias, eles tinham que estudar. Então esses 4 jovens eram jovens de excelência, e eles tinham que passar por esse curso de 3 anos. Na realidade, irmãos, esse curso de 3 anos, sabe o que era? Uma lavagem cerebral. O intuito de Nabucodonosor era fazer com que esses cativos, no caso aqui, esses 4 jovens, esquecessem da cultura deles, da língua deles, dos princípios religiosos deles,
Porque uma das matérias que eles teriam que estudar seria religião. E que religião? A religião da Babilônia. Eles iam ter que aprender sobre os deuses da Babilônia. E na Babilônia tinham muitos deuses. Então essa era a finalidade. Fazer com que esses jovens esquecessem tudo da onde eles vieram. A língua, o que os pais deles haviam ensinado para eles quando eles eram crianças. Era uma lavagem cerebral. E aí, irmãos, sabe o que é que fizeram? A primeira coisa que fizeram, chamaram Daniel, os seus 3 amigos disseram, chamaram Daniel e disseram: Daniel, seu nome não vai ser mais Daniel. Seu nome não vai ser mais esse. Irmãos, a palavra Daniel significa: Deus é o meu juiz. Mas disseram para Daniel: Daniel, seu nome agora vai ser Beltesazar. Os irmãos sabem o que significa Beltesazar? Que Bel proteja a sua vida. Bel era um deus da Babilônia. O principal deus da Babilônia era Bel. Então tiram o nome Daniel, Deus é o meu juiz, e colocam Bel proteja a sua vida. Aí chamaram Ananias. Ananias, você vai mudar de nome. O nome Ananias, irmão, significa: o Senhor é gracioso. Vamos dizer? O Senhor. Mas seu nome não vai ser mais Ananias. Seu nome vai ser Sadraque. Sabe o que é que significa Sadraque? O comando de Agu. Agu era o deus Lua da Mesopotâmia. Ou seja, como era o nome agora dele? A Lua está comandando a tua vida. Chamaram Misael. Misael, você não vai ser mais Misael. O nome Misael significa: quem é como Deus. Misael recebeu o nome de Mesaque. Mesaque significa aquele que pertence à deusa Sesaque. Sesaque era o nome de uma deusa da Babilônia. Aquele que pertence à deusa Sesaque. E chamaram Azarias, que significa: o Senhor é o meu auxílio. E disseram: olha, seu nome não vai ser mais Azarias não, vai ser Abidnego. Abidnego significa servo de Nego. Nego era um deus da Babilônia. E aí, que estreito, hein, irmãos? Pensou? Eles pegaram os nomes judeus, que todos eles representavam, né, era o nome, estavam ligados a Jeová, e botaram nomes da Babilônia, de deuses da Babilônia. Isso era para fazer o quê? A lavagem cerebral. Mas tinha mais, irmãos. Tinha mais. No versículo 8, está escrito o seguinte. No versículo 5. Foi determinado pelo rei que esses jovens se alimentassem e comessem da comida ou das iguarias do rei. Ou seja, eles teriam que se alimentar da comida e da bebida que o rei comia, que o rei bebia, que os seus súditos bebiam. Só que, quando chegou nesse ponto, aí Daniel disse: aí não. Eu aceito até que mudem o meu nome, mas eu não vou participar das iguarias da mesa do rei. Agora, irmãos, qual era o problema das iguarias da mesa do rei? Por que Daniel não quis participar, nem seus amigos? Devia ser, irmãos, era comida boa, não era?
Devia ser uma comida muito boa, não é verdade? Uma carne muito gostosa, um vinho muito gostoso, uma bebida muito gostosa. Porque, irmãos, era a comida... aqui na minha tradução tem alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real. Então era uma comida muito boa. Só, irmãos, que tinha um problema com essa comida. Eu falei que a Babilônia era um país cheio de deuses. E todas as comidas, irmãos, praticamente todas as comidas que se comiam na Babilônia eram dedicadas a um Deus. E quando a pessoa comia daquela comida, ela estava dizendo o seguinte: eu me identifico e eu sirvo a esse Deus. Era uma coisa muito interligada, a alimentação com a adoração. Era uma coisa muito ligada. Então a comida, cada comida daquela era oferecida a um Deus da Babilônia. Daniel, percebendo isso, sabendo que havia uma ligação entre a comida e a adoração aos deuses da Babilônia, ele aí disse: não vou participar, não vou me alimentar dessa comida. Irmãos, era um teste de fidelidade para Daniel e os seus amigos. Era um teste de fidelidade. Agora eu quero ler, irmãos, o que está em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2, porque tem a ver com essa história aqui que nós estamos vendo. Romanos 12, 1 a 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é este o culto racional de vocês. Agora presta atenção aqui no versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus está falando aqui através de Paulo, irmãos, que nós não devemos nos amoldar ou tomar a forma do mundo. E aí, irmãos, Daniel, com o entendimento que ele já tinha, ele não queria se amoldar aos deuses da Babilônia. Ou seja, ele não queria se conformar com aquela situação. Não vos conformeis com este mundo. Daniel não queria ser, irmãos, um conformado. Ele queria ser um transformador. Amém? Irmãos, o crente, ou ele é um conformado, ou ele é um transformador, viu? Ou ele se conforma com esse mundo, ou ele parte para transformar este mundo. Daniel não aceitou ser conformado com o mundo, com a Babilônia, mas ele se posicionou e se colocou diante de Deus para transformar a realidade da Babilônia, e não se conformar com aquela realidade. Agora o que diz o texto, irmãos, é que Daniel propôs no coração, tem traduções da Bíblia que usam essa expressão, Daniel propôs no seu coração. Aqui nessa Bíblia tem, Daniel decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele sabia, irmão, que se ele comesse, ele iria se contaminar. Não fisicamente, o problema não era, irmãos, vai me fazer mal a comida, essa comida vai me dar dor de barriga. Não é isso. A contaminação seria espiritual. A contaminação seria espiritual. E esse era o objetivo de Nabucodonosor ao oferecer essa comida a Daniel e aos seus amigos. A finalidade era essa. Daniel percebeu isso. Só que Daniel propôs no seu coração
ele tomou uma decisão. E eu creio, irmãos, que ele tomou essa decisão antes de chegar na Babilônia. Eu creio que no caminho ele veio pensando, quando eu chegar na Babilônia, se tiver alguma coisa que me peçam para fazer, e que eu sinta, e que eu veja, que isso vai prejudicar a minha fé em Deus, eu não vou aceitar. Ou seja, foi uma decisão que ele já tinha tomado anteriormente. E aí, irmãos, fica mais fácil quando a gente decide, antes da coisa acontecer, antes da tentação chegar, quando a gente já decide anteriormente no nosso coração, não nos contaminarmos com as coisas do mundo. Porque quando a tentação chegar, você já decidiu. Você vai dizer para a tentação: tentação, eu já tomei a minha decisão. Eu não vou me contaminar com as coisas do mundo. Daniel, irmãos, havia já colocado no coração dele, já havia proposto no seu coração, de ficar leal aos princípios de Deus. Amém? Ele já saiu de Judá, irmãos, de Israel, com esse pensamento. Ele sabia que quando chegasse na Babilônia, ele ia enfrentar dificuldades. Ele sabia. Ele não se opôs a estudar as matérias da Babilônia. Não se opôs. Estudou astronomia, estudou arqueologia, estudou a religião. Não tem problema, eu estudo. Eu estudo. A matéria de hoje, os deuses da Babilônia. Sim, pode dizer, diga os deuses quais são. Não tem problema. Ah, Daniel, você vai mudar de nome. Não tem problema, pode mudar meu nome. Mas eu sei o meu nome verdadeiro, não tem problema, pode botar outro nome. Mas na hora que foi sugerido a ele, agora você vai comer, aí não. Aí não, porque eu sei que eu vou me contaminar. E meus irmãos, nós crentes temos que ter essa mesma atitude de Daniel. Temos que ter, irmãos, essa mesma disposição no coração, de não nos levarmos, não deixarmos ser influenciados pelos princípios do mundo. Porque nós já temos os nossos princípios. Amém? Você já tem os princípios na sua vida? Daniel, irmão, deve ter pensado: eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu estou na Babilônia, mas não sou da Babilônia. Amém? Irmãos, a gente está na Babilônia, mas a gente não é da Babilônia. A gente está aqui embaixo, mas a gente não é daqui de baixo, a gente é lá de cima. Amém? Diga assim: eu estou aqui embaixo, mas eu sou lá de cima. Essa consciência que nós precisamos ter, irmãos. Você aqui está aqui embaixo, mas você não é daqui. A sua cidade é outra. A sua cidade está no céu. Amém? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Daniel tinha esse entendimento. E ele sabia o que estava em jogo, irmãos. Se ele cedesse àquela comida, os amigos dele, Sadraque, Mesaque, Abidnego, poderiam ser influenciados por esse testemunho negativo. E os outros judeus que estavam lá na Babilônia, vendo Daniel participando da mesa do rei, o que poderiam pensar? Comendo das iguarias do rei. Então, irmãos, havia muita coisa ali envolvida. Outra coisa, Deus tinha dado a Daniel sonhos, visões, dons e talentos. E ele viu que ele não podia comprometer, irmãos. Deus tinha um ministério para Daniel na Babilônia. E como a gente vai ver no decorrer do livro, quando a gente lê esse livro, a gente vê como Deus usou Daniel na Babilônia. Mas se ele aceita essa comida, ele ia jogar por terra todo o projeto que Deus tinha na vida dele. Aí você tem que pensar nisso também. Deus tem projetos na sua vida. Deus te deu dons e talentos.
Não coloque tudo isso a perder. Seja fiel a Deus. Porque o diabo sabe disso. O diabo sabe que você Deus tem projeto na sua vida. O diabo sabe que Deus quer usar você para abençoar outras pessoas. Aí ele vai tentar te derrubar por causa disso. Como ele tentou derrubar Daniel. O diabo sabia que Daniel seria muito usado por Deus na Babilônia. O diabo sabia. Então, logo de início, o diabo, não, vou acabar com o testemunho desse rapaz aqui. Vou acabar com ele aqui. Botou ele para estudar a língua da Babilônia, não teve problema nenhum. Daniel tirou numa boa. Botou ele para estudar as religiões da Babilônia, Daniel tirou numa boa. Agora aqui tem uma outra tentativa. Agora então eu vou pegar ele aqui agora. Eu vou botar ele para comer as comidas do rei. Aí Daniel disse, não. E meus irmãos, é de admirar a fé de Daniel. Porque Daniel, irmãos, podia inventar alguma desculpa para poder comer aquelas comidas? Podia. Quer ver uma desculpa que ele podia arrumar? Rapaz, eu acho que Deus esqueceu da gente. Deus esqueceu de mim. Porque se ele permitiu que eu fosse trazido para cá, onde é que está Deus que não viu o sofrimento do meu povo? Onde é que está Deus que permitiu Nabucodonosor ir até lá no meu país, escravizar meu país e me trazer para cá, né? Fui tirado dos meus pais, fui tirado da minha família, estou aqui agora nessa terra estranha. Deus não está mais ligando para mim, então ele não vai se importar que eu coma aí umas comidinhas aqui. Seria uma desculpa. Mas quem tem fé, irmãos, não tem desculpa para violar os princípios de Deus. Cuidado com as desculpas, viu? Porque quem tem fé verdadeiramente não acha desculpa para o pecado. Não acha. E a fé de Daniel manteve ele firme. Não importa, estou longe dos meus pais, estou longe da minha família, estou longe dos meus, mas vou permanecer fiel ao Senhor. Amém? Não importa o lugar, seja na Babilônia, seja na Mesopotâmia, seja no Brasil, seja na China, você é crente em todo lugar. Amém? O negócio de ser só crente em Salvador, se eu sair de Salvador, misericórdia. Que é isso? Meu Deus, se eu entrar na faculdade, eu não sei não, acho que eu deixo de ser crente. Que crente fajuto é esse, irmão? Que crente fajuto? Que crente fajuto? Eu tenho dito a Amanda, né, minha filha, que lá ela já está sentindo o peso, né, na escola onde ela estuda, das bombadas, né, que ela recebe como crente lá dentro. Os professores que chegam lá e dizem cada absurdo, aí eu digo para ela, vá se preparando, que na faculdade é pior. Porque ela chega lá e vai logo me contando, meu pai, teve um professor hoje lá que disse que a gente não é nem macho nem fêmea, é macho não sei o que, é fêmea não sei o que depende, depois que você crescer, é que você vai decidir se você é homem ou é mulher. Olha. Aí eu digo, ele falou isso, Aí eu digo, se prepare, que daí para pior. Aí eu disse para ela, vá, por isso que você tem que estudar a Bíblia. Por isso que você tem que orar mais, meditar mais na Bíblia, estudar esses assuntos aí para ter argumentos para combater, né? Esses argumentos, essas falácias aí do diabo. Irmãos, em qualquer lugar, amém? Mas se eu for para o carnaval, eu não sei não. Oxe, que crente é esse? Tudo bem, se é novo crente, ainda está. Mas crente velho, irmão, com medo de ir para o carnaval, com medo de... Poxa, então que fé é essa? Que não pode ser testada? Eu sou crente, eu saio da IBMI, misericórdia. Ninguém me segura, eu sou tentado, eu não aguento. Irmãos, só consegue ser crente aqui dentro? Não, irmãos. Pastor, eu só consigo ser crente no domingo, porque segunda a sábado é terrível. Não, irmãos, que tipo de fé você tem? Tem, amém? Mesmo lá na Babilônia, no meio de tanto
Olha, irmãos, era Deus para tudo que é lado. Onde Daniel olhava tinha um Deus. Deus para tudo que é lado. Não faltava, era Deus na Babilônia. Mas ele permaneceu firme. É isso que Deus quer da gente, irmãos. Que você permaneça firme. Essa que é a fé verdadeira. É a fé verdadeira. Agora, irmãos, aí tinha uma questão. Como? Porque Daniel disse que não queria se contaminar com as comidas do rei. O rei tinha um decreto que tinha que... E agora? Faz como? Repare o que está no versículo 9, irmãos. É algo muito interessante. O versículo 9 desse texto. Porque diz assim o versículo 9, ó. Daniel 1. E Deus concedeu a Daniel, estou vendo aqui na minha tradução. Aí na tela tem assim: e Deus fez com que o homem que estava cuidando de Daniel, fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Ou seja, a pessoa que estava responsável em ministrar, em dar essa comida para Daniel, gostou de Daniel, sim, Daniel, caiu na graça. Daniel caiu na graça desse homem. E quando Daniel disse assim: ó, não vou comer. Aí, como esse homem tinha simpatia por Daniel, e quem fez isso, irmãos? Aí é que eu quero chegar. Quem colocou no coração desse ímpio? Quem colocou no coração desse ímpio simpatia e bondade por Daniel? Deus. Amém. Quando somos fiéis a Deus, Deus entra com providência, irmãos. Ele vai tocar no coração das pessoas. Porque, irmãos, havia aí um problema. E no versículo, esse encarregado, que estava encarregado pelo chefe dos eunucos a cuidar de Daniel, ele diz o seguinte: olha o que ele disse a Daniel: eu tenho medo do rei. Porque se eu começar a te dar só vegetal, e o rei perceber mais magro que os outros, que você está igual a caveira, ele vai cortar a minha cabeça. Ele estava com a razão ou não estava? Estava. Ele ficou com medo dele agora, o que podia acontecer com ele. Mas, irmão, isso está no versículo 10. Olha o que ele diz aqui, ó: eu tenho medo do meu senhor. Perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade. Se isso acontecer, vocês vão colocar minha cabeça em perigo. Eu posso perder a minha cabeça por causa de vocês. Ele tinha razão. Se eu fosse ele, também ia dizer a mesma coisa para Daniel. Agora, irmãos, olha a realidade. Aí nós vamos ver o seguinte, viu, irmãos? Como resolver um problema de maneira adequada. Você sabe resolver um problema de maneira adequada? Porque, irmão, tem gente que para resolver um problema cria 10. Pessoa que para resolver um problema ele arruma mais 10 problemas. Resolveu um, mas criou 10. Ou aquele tipo de crente que para resolver um problema envolve todo mundo e perturba todo mundo e prejudica muita gente para resolver o problema dela. Tem gente assim, viu, irmão? Por isso diga assim, quem está ao seu lado: olha, descasque seu abacaxi. Daniel tinha um abacaxi na mão. Irmão, Daniel não foi grosseiro com esse homem. Não, problema seu, eu não vou comer.
Resolva seu problema. Não, irmãos. Daniel se colocou no lugar do homem. Realmente. Vamos fazer. Olha a proposta de Daniel. 10 dias. Só 10 dias. Me sirva para nós só o quê? Vegetais e água. Pronto, está aí água. Depois de 10 dias, faça uma avaliação. Se a coisa não der certo, a gente vai comer a comida do rei. Agora, se der, é outra história. Irmãos, olha que proposta de Daniel. Olha que proposta. Uma boa solução, não é? Porque não ia comprometer o homem lá, coitado. Né? Ele não ia perder a cabeça se a coisa desse errada, que era só o quê? 10 dias. 10 dias só. E aí o homem lá disse, não, gostei. Gostei dessa ideia aí. Gostei dessa ideia. E fizeram uma experiência de 10 dias. No fim dos 10 dias, versículo 15, olha o que aconteceu. Os 4 jovens, a aparência deles, e eles estavam mais robustos do que os jovens que tinham comido a comida do rei. Amém? Resolveu ou não resolveu o problema? Resolveu. Sem precisar criar outros problemas. Amém, irmãos? Resolva o seu problema sem criar outro. E não saia envolvendo todo mundo da igreja dentro do seu problema. Porque, irmão, tem gente que entra na confusão, entra no problema e traz problema para os outros. Está errado. E seja educado com as pessoas, não force a barra. Daniel não forçou a barra. Irmãos, Daniel tinha a certeza de que depois de 10 dias, a aparência dele estaria melhor do que a dos outros que comiam a comida do rei? Não sei. Eu acho que ele agiu ali, foi pela fé, ele jogou tudo, né? Deus, agora é tudo ou nada. Entra com providência aí, porque, irmãos, humanamente falando, você ficar comendo 10 dias, feijoada, mocotó, essas coisas todas, e o outro comendo só vegetal, quem é que vai estar mais forte no final dos 10 dias? Quem comeu carne, quem comeu, né? É ou não é? Quem comeu carne, quem comeu macarrão, quem comeu feijoada, tá? Vai estar mais forte de quem ficou bebendo só água, irmão, 10 dias e comendo alface. Pode estar até mais saudável, agora mais forte, assim de pegar força e de tapa. Irmãos, foi o quê? Milagre. Amém? Foi milagre. Deus operou um milagre. Porque esses 4 jovens estavam mais robustos, entende, irmãos? Mais rosado, mais forte, né? E tal, do que os que ficaram comendo 10 dias a comida do rei. Deus vai operar milagres, irmãos. Viu? Quando você é fiel, Deus opera milagres. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós nos instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Ou seja, Daniel não fez confusão, Daniel não quebrou o barraco, né? Não, ele agiu tranquilamente. E aí, irmãos, vem a bênção de Deus na vida de Daniel. Versículo 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria. Irmãos, é errado eu aprender a cultura de um outro país? Não. Daniel aprendeu a cultura da Babilônia. Eu posso aprender a cultura de qualquer país, de qualquer região? Posso. Não tem problema nenhum estudar, irmãos. Aliás, devemos até estudar, viu? Estude, viu? A cultura de outros povos, a cultura indígena, a cultura afro. Importante. Todas as culturas. Ele estudou toda a cultura. Agora, olha o que aconteceu, irmãos. Versículo 18 a 20. Sim, aí depois de
desses 3 anos, Nabucodonosor chama os 4 jovens para uma entrevista. Depois da faculdade, 3 anos de faculdade, qual foi o resultado? Olha só o resultado. Versículo 20, em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais inteligentes do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Amém? Daniel e seus amigos eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os magos e sábios e encantadores da Babilônia. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Está vendo? 10, não é 2 vezes não, irmão. 10 vezes mais. Olha que na Babilônia tinha gente inteligente, viu, irmão? Tinha gente sábia, era o país da sabedoria, a Babilônia. Daniel e os amigos eram 10 vezes melhores. Amém? Seja o melhor naquilo que você faz, viu, irmãos? Amém? Onde você está, procure ser o melhor, viu? Melhor estudante, melhor professor, amém? A melhor empregada, o melhor empregado, o melhor patrão, a melhor patroa, amém, irmãos? Melhor crente, é assim. Daniel era 10 vezes melhor. E aí ele foi colocado, num alto posto. Ele foi colocado como governador da Babilônia. Amém? Olha que coisa, irmãos. Então, essa história, irmão, nos ensina a sermos fiéis aos princípios da palavra de Deus. Vivemos num mundo, irmãos, corrompido, e que querem mexer nos nossos alicerces cristãos, querem, mudar a nossa mente. Hoje existe uma lavagem cerebral, na escola, na faculdade, quando a gente liga a televisão, é uma lavagem cerebral, para dizer que o que é certo está errado e o que é errado está certo, e querem que a gente diga que o errado é o certo e que o certo é errado. Não pode. Se mantenha fiel aos princípios da palavra, não mude, custe o que custar, não mude, seja fiel, amém? Daniel foi fiel. Não vou me contaminar, não vou, já decidi, não vou. Não, mas Daniel, o que é que tem? Não vou. Irmãos, a gente não pode abrir mão desses princípios, viu? Não abra mão dos princípios da palavra de Deus, porque a coisa não vai melhorar, a coisa vai piorar. Vão tentar nos empurrar coisas que não são de Deus e vão querer que a gente aceite, porque tem que aceitar, é um pensamento moderno, pós-modernidade. Você não pode ser retrógrado, você tem que ser atual, isso é atualidade, é modernismo. Não, eu estou com a palavra de Deus, amém? Eu estou na Babilônia, mas não sou da Babilônia. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo, amém? Estou aqui, olha, com os princípios da palavra de Deus. Vamos fazer como Daniel, irmãos. Nada pôde fazer com que aqueles jovens, nem a mudança de nome, fez com que eles aceitassem o contexto da Babilônia. Nada. E mais tarde eles provaram isso de novo, não foi? Os 3. Quando Nabucodonosor levantou a estátua e disse que todo mundo tinha que adorar a estátua, os 3 disseram: não, nós não vamos adorar, não vamos. E Daniel depois, mais adiante, já muitos anos depois, já idoso, não obedeceu lá uma ordem do rei. Aí o rei disse: então você vai para a cova dos leões. Isso eu vou, não tem problema nenhum, mas não vou te obedecer. Amém? Temos que ser fiéis, viu, irmãos? Às vezes Deus não nos livra da fornalha, mas Ele está conosco na fornalha. Se formos fiéis, você tem que ser fiel. Então,
Essa é uma lição muito importante para nós atualmente. Seja crente em qualquer lugar que você estiver. Ah, o pastor não está vendo não, então eu não estou na IBMI, qual é o problema? Ah, não é isso não, irmão. Você tem que ser fiel em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Vamos ficar em pé e vamos orar? Você vai pedir a Deus: Senhor, eu quero ter a fidelidade de Daniel e desses 3 rapazes. Chega de ser crente, né? Crente, vai, Maria vai com as outras. Você tem princípios na palavra de Deus. Você não pode abrir mão desses princípios, porque se você abrir mão, você vai estar comprometendo a sua fé em Jesus. O seu testemunho, qual é o testemunho que você vai dar? Vai perder o testemunho. Ninguém vai mais acreditar em você. Tá vendo? Se Daniel comesse daquela comida, ninguém mais ia acreditar na pregação dele. Que seu Deus é nada, para você comer da comida, venha com essa conversa fiada para cima de mim, que o Deus está lá em Israel, que seu Deus é Jeová, que Jeová coisa nenhuma, eu vi você comendo aí das comidas, cadê, que Deus é esse? Ele ia perder o testemunho, viu? Não perca o seu testemunho não, viu, meu irmão? Não perca o seu testemunho não. Mas pastor, é uma bobagemzinha, qualquer coisinha, mas é por aí que vai. Aí você vai nessa caminho aí, daqui a pouco, não tem mais testemunho nenhum para dar. Né? Aí perde sua autoridade para falar de Jesus para as pessoas. Perdeu a autoridade, né? Cadê a autoridade para falar de Jesus? Não tem mais, porque se comprometeu, abriu mão dos princípios da palavra de Deus. E sabe uma coisa, irmãos? Depois o próprio diabo vai jogar na tua cara, viu? O diabo tenta você cai, aí depois ele mesmo joga na cara: você não é crente? Como é que fez isso? Olha, o mesmo diabo, o mesmo demônio faz isso. Se Daniel comesse, irmão, daquela comida, eu tenho certeza que na mesma hora o diabo ia aparecer para ele, os demônios: cadê Daniel? Cadê você? Tá vendo? Comeu das iguarias do rei. Não, irmãos, vamos manter a igreja, viu, irmãos? Custe o que custar. E a igreja vai sofrer por causa disso, viu, irmãos? A igreja vai ser perseguida por causa disso, por manter fidelidade aos princípios da palavra de Deus. Você está disposto a pagar o preço? Não, é bom que você esteja, viu? Porque a coisa vai piorar, vai apertar, entendeu? E você vai ser questionado, qual é a sua posição, Vai ou não adorar a estátua? Vai ou não? Não vou não. Então vai para a fornalha ardente. Vou, se esse é o caso eu vou, amém? Vai ou não orar só para Nabucodonosor, o Deus da Babilônia? Vai? Daniel disse: não, eu vou orar para o meu Deus Jeová, e vou orar 3 vezes por dia, e ainda vou orar de janela aberta para todo mundo ver eu orando. Glória a Deus. Oi, irmãos, eu gosto desse texto. Daniel orou de janela aberta, porque havia um decreto que ninguém orasse a não ser ao Deus da Babilônia. E Daniel orou ao Deus Jeová. E ele ainda abriu a janela para todo mundo ver que ele estava orando. Amém? Diga para seu irmão: irmão, abra a janela, meu irmão. Você está escondido, porque orando escondido, né? Crente escondido, abre a janela, não tenha medo não. Mas se souberem, meu professor vai diminuir minha nota, porque ele não é crente, ele tem raiva de crente, é melhor eu ficar na minha calado, ele vai me dar uma nota baixa. Pastor, se eu falar que eu sou crente no meu trabalho, eu perco a promoção. Pastor, o senhor não conhece meu chefe. Se ele souber, já era a promoção. Que a promoção vá para o raio que o... Amém? Mas seja fiel a Deus, amém? Está entendendo mesmo o que eu estou falando? Se você começar a negociar princípios, você vai perder seu testemunho e vai perder a bênção de Deus na sua vida. Não negocie não. Mas isso é fanatismo. Eu sou fanático mesmo, é isso mesmo. Sou fanático, não tem problema não, pode me chamar de fanático. Amém? Então Deus te trouxe aqui para te dizer isso hoje, viu? Não negocie com princípios da palavra de Deus, não. Você pode negociar outras coisas, mas princípios da palavra,
Não, eu não vou, né? É princípio da Bíblia, como é que eu vou? Não vou negociar, isso é princípio. Amém? Não negocie não, viu? Aí você vai pedir: Deus, aumenta a minha fé. Ele vai aumentar a sua fé. Vai te dar uma fé igual a de Daniel. Feche seus olhos, esteja orando. Você vai dizer: ó Deus, me ajuda, porque eu estou na Babilônia, mas não sou aqui da Babilônia. Estou no mundo, mas não sou do mundo. Estou aqui embaixo, mas não sou daqui de baixo, sou lá de cima. Fale com Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos. Nos ajuda a sermos como Daniel, Pai, que não se deixou corromper em um lugar cheio de corrupção. Não abriu mão dos princípios da palavra de Deus, mesmo sendo ameaçado. Nos ajuda, Deus, a sermos como esses jovens que colocaram a vida deles em risco, mas não abriram mão dos princípios da palavra de Deus. Que, ó Deus, essa igreja sempre seja assim também. E que nós que estamos aqui nessa noite sempre tenhamos essa mesma atitude. Custe o que custar, possamos nos manter fiéis ao Senhor. Que não venhamos abrir mão da palavra. Nos ajuda, Senhor. Sabemos que não é fácil. Sabemos que isso é muito difícil. Mas se o Senhor nos der fé, aumentar a nossa fé, nós vamos conseguir. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa todos que estão aqui nessa noite. Que todos nós possamos ter aprendido essa lição hoje, de Daniel. E que venhamos a repensar nos nossos posicionamentos. Diante dessa sociedade perversa. Diante dessa sociedade que diz que o certo é errado e que o errado é certo. Que não venhamos, ó Deus, a nos contaminar com eles. Guarda a nossa mente e o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, porque precisamos da Tua ajuda. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Palmas para Jesus.